Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Marisa Fonseca, sou infectologista, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, e hoje eu trouxe para nossa discussão o tema esporotricose, que é um tema que não é muito familiar nem para a população em geral e nem para os profissionais de saúde. Então é importante, eu parabenizo a iniciativa da Telesaúde de trazer à tona esse tema que tem sido bastante importante para nós no país e no estado de Minas, né? Bom, eu queria só compartilhar com vocês, antes de entrar no tema em si, algumas situações que nós vivemos na abertura do nosso ambulatório de atendimento da esporotricose. Então, vocês podem ver aqui, ó, onde tem a moldura verde, é uma avó e uma neta que chegaram depois de procurar várias vezes o serviço de saúde, de receberem vários ciclos de antibiótico e ficarem muito incomodadas com as lesões. Olha como eles chegaram, se vocês puderem observar aqui na imagem, tem uma faixa, né, da avó e um esparadrapo da neta. Então, muito incomodadas com o tipo de lesão, essa menina, inclusive, sofreu bullying na escola, né? Então, elas chegaram para a gente com essas queixas e tendo exposição a um gato com lesão em casa, era um gato delas. Esse outro quadro aqui, com a moldura preta, vocês podem acompanhar, é uma senhora que passou várias vezes para o serviço de saúde, também recebeu ciclos de antibiótico, e quando a gente falou para ela que a gente sabia o diagnóstico e ia tratar e ela ia ficar boa, ela chorou, nos abraçou e ficou muito feliz porque era o primeiro momento em que alguém sabia o que ela tinha e que poderia tratar. E ela também tinha um gato com ferida em casa. Essa outra situação dessa moldura alaranjada é uma outra paciente que também passou por vários serviços, recebendo vários ciclos de antibiótico e que tinha também contato com gato, com lesão em casa, porém não tinha uma história de arranhadura, de mordedura pelo gato, e sim, ele tinha ferida, e acabou ela contando para a gente que houve o contato de uma secreção da lesão dele caiu nos olhos dela. Então é só para a gente compartilhar essa situação, né, de várias passagens pelo serviço médico, vários ciclos de antibióticos sem melhora e apresentando lesões que as pessoas ficavam incomodadas, né? Bom, então vamos começar a falar, começando aí com o conceito da esporotricose, que é uma micose de evolução subaguda ou crônica, na maioria das vezes benigna, não fica restrita aí ao tecido cutâneo, subcutâneo e vasos linfáticos adjacentes. Em algumas situações, na minoria das situações, pode disseminar e pode ser grave, né? Mas é a minoria das situações, é raro. Ela é causada por um fungo dimórfico do gênero Sporotrix, que acomete o homem e uma variedade de animais, em especial os gatos. Nós vamos ver isso com mais detalhe. E essa doença é conhecida também como doença do jardineiro e doença do florista. Era considerada uma doença ocupacional, ainda é, só que ao longo do tempo houve uma mudança com a transmissão zoonótica, que a gente vai falar mais aqui para frente. Bom, então lembrando o histórico, né, é sempre muito importante privilegiar os pesquisadores que descobriram o agente etiológico e que permitiram identificar a doença e tratamento, né? Então, se a gente pode observar que, olha, desde 1898 ocorreu o primeiro isolamento do Sporotrix em caso identificado em humanos, né, por esse pesquisador que denomina aí a espécie do fungo, né, o Schenck, Sporotrix Schenck. Em 1907, houve no Brasil o primeiro caso identificado em animais, foi em ratos. Então, aqui nossos pesquisadores, né, Splendor e Lutz. Em 1909, experimentalmente detectou-se a suscetibilidade dos felinos. Em 1912, foi descrito o primeiro caso em humanos no Brasil, no Rio de Janeiro, por Terra e Rabelo. Nos anos 50, a infecção natural
em felinos ela é descrita, e a partir mais ou menos desse ano, ocorre a identificação da transmissão do felino para o ser humano. E a partir dos anos 80, o papel do gato na transmissão ganha bastante importância, e nós vamos chegar nos detalhes aqui mais para frente na nossa conversa. Bom, então vou falar um pouquinho da etiologia, né? O Sporotrix, antes pensava-se que ele era apenas de uma espécie, Sporotrix schenck, Sporotrix schenck, mas depois viu-se por estudos genéticos que são uma série de espécies que podem acometer tanto animais e homens. A gente tem de forma mais importante o Sporotrix brasiliensis e o schenck. Esses fungos, eles vivem em vida livre na natureza, saprofitamente, né? Em plantas, em material orgânico, no solo. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes. E eles, à medida que eles alcançam o tecido humano ou animal, e com temperatura diferente, condições diferentes, eles passam a ser patogênicos. Inicialmente era de distribuição rural, e com a evolução do tempo, com a presença dos gatos em casa e de outros animais, ele passa a ser de distribuição cosmopolita. Então, onde que a gente encontra esse fungo? Folhas, cascas de árvores, madeiras, espinhos de planta, especialmente roseiras, algas, bambus, terra, inseto, poeira, animais marinhos e até na atmosfera. Então, a gente encontra o fungo em bastante lugares aí na natureza, né? Então, ele é um fungo dimórfico, né? Ele tem a vida livre, saprófita na natureza, nesses solos, esses locais onde a gente falou, e quando ele ganha o tecido, seja de animal, seja do humano, ele se transforma e vira um fungo patogênico. Aqui eu achei interessante trazer essa slide de distribuição, porque a distribuição do Sporotrix é mundial, mas ele é mais encontrado em regiões tropicais e subtropicais. E quando a gente olha para o mapa do mundo e vê as publicações, a gente vê que tem alguns países onde a incidência da doença é maior. O Brasil é um deles, a gente tem aí Japão, China, temos também na América Latina, além do Brasil, Uruguai, temos na Venezuela, no México, né, na América do Norte e algumas regiões dos Estados Unidos. Então ele tem uma distribuição ampla e, apesar de tanto tempo da identificação desse fungo, a produção científica ela é escassa, então a gente ainda tem muitas perguntas com relação às características do fungo, a doença. Então temos muito ainda que estudar com relação ao Sporotrix schenck. Então, assim, nós temos as situações onde o fungo é endêmico, em situações de surtos e situações de epidemias. As maiores epidemias ocorreram na década de 40 na África do Sul, entre mineiros, onde se identificou a presença do fungo na madeira que sustentava a estrutura da mina, e no Rio de Janeiro, que é a maior epidemia no mundo na década de 90, envolvendo a transmissão zoonótica por gatos. A esporotricose ela ocorre em ambos os sexos e em todas as faixas etárias. E a gente percebe a mudança da característica epidemiológica, né, de ser considerada uma doença ocupacional de região rural para uma distribuição cosmopolita, especialmente quando se muda o hábito da população, a população começa a ter gatos em casa. Muitas pessoas para lidar com a presença de ratos, né? Além de ter o animal como animal de estimação, mas muita gente escolheu ter os gatos em casa para lidar com os ratos. E aí os gatos têm hábitos de circular pelos locais, de andar por terrenos onde tem matéria orgânica, de afiar as unhas em árvores. Então ele é um reservatório bastante importante, ele tem uma carga de fungo muito maior, inclusive, do que as plantas. Então começou a ocorrer essa transmissão zoonótica que vira a história da esporotricose.
No Brasil, ocorreu epidemia, especialmente em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e muito do que a gente conhece sobre esporotricose veio da grande epidemia do Rio de Janeiro. Então, a gente encontra dissertações, teses, artigos, grande parte deles produzidos no Rio de Janeiro. E o que acontece é que, em 2016, começa-se a notar os casos em Belo Horizonte, na região do Barreiro, e a partir daí essa doença passa a ser de importância municipal e começa-se a formar os serviços, né, para atendimento desses casos e organizar a rede para isso. E só para dizer que assim, a gente não sabe muito com detalhe da incidência da esporotricose no país, porque ela não é uma doença de notificação compulsória. E ela passa a ser de notificação compulsória apenas nos locais onde ela surge como um problema maior, com números crescentes, e que foi o que aconteceu em BH, e a gente acabou montando o nosso serviço em 2017. Bom, só para dar uma ideia aqui, né, dos primeiros casos notificados, eu agradeço a vigilância da Prefeitura, né, de BH, da Secretaria Municipal de Saúde, por fornecer os dados. Na verdade, eu só trouxe, assim, basicamente, o número total de casos, que vem até janeiro deste ano. Então, nós temos aqui um total de 91 casos e uma distribuição entre sexos, né, de masculino e feminino, distribuição de gênero. Então, só para dizer aí o número de casos notificados, sem muitos detalhes, mas apenas para a gente saber que agora existe a notificação, a distribuição de medicamento, a organização da rede para o atendimento das pessoas com a esporotricose. Bom, existem várias espécies que são suscetíveis à esporotricose, além do ser humano, né? Então temos o cão, o cavalo, o rato, tatu, esquilo, galho e uma série de animais. Mas quem tem importância mesmo, tanto no adoecimento quanto como importante na cadeia de transmissão, são os gatos. Então, como a gente já falou um pouquinho, os gatos têm o hábito de sair à noite, de delimitar terreno, de brigar um com o outro, e de sair. Os estudos mostram que, especialmente, os gatos mais novos, de 1 a 5 anos e macho, têm um papel mais importante, porque são eles que saem na noite, né, para exercer as atividades sexuais e para delimitar terreno. Então, esses são os gatos, a característica dos gatos que estão envolvidos de uma forma mais importante nessa cadeia de transmissão. Com relação aos humanos, né, o que a gente tem? Além da doença ocupacional, que já era descrito anteriormente, entre jardineiros, agricultores, horticultores, exploradores de madeira e trabalhadores rurais, além dos veterinários, né, que entram de uma forma mais importante aqui e é considerado também uma exposição ocupacional, os proprietários, né, dos felinos, os protetores de animais. A gente atende muito no nosso ambulatório as pessoas que são de ONGs que salvam animais na rua, e caçadores também, né? Então, quem trabalha em pet shopping, né, em clínicas de veterinárias, são também expostos, assim como as pessoas que criam esses animais. Bom, como que é o mecanismo de transmissão da esporotricose? Então, a gente tem implantação traumática do fungo no tecido subcutâneo, seja através de farpa, de madeira, de espinhos de flores, ou seja, a pessoa que lida com a terra, né, tem contato com jardinagem, tem uma lesão na pele, né, uma quebra de continuidade da barreira mecânica da pele. Então, entrando em contato com qualquer material que tenha o fungo, ele pode adquirir a infecção. Então, vem o fungo de vida livre ali na natureza, entra no nosso tecido, com a temperatura do corpo, ele se transforma em outra forma e leva à doença. O contato direto com a lesão ulcerada dos animais, né? E aí, lembrando, mais uma vez, especialmente os gatos, né, que são os grandes responsáveis, aí, os grandes reservatórios, né, do fungo,
mordeduras, arranhaduras, às vezes perdigotos quando os gatos têm lesão em via aérea, né, ele espirra, então, e essa secreção do trato respiratório pode cair no olho, como foi o caso, por exemplo, da nossa paciente, né? A transmissão entre humanos é rara e a transmissão de outros animais para humanos também é rara. Nós temos aí um período de incubação de 3 a 30 dias ou meses, com uma média de 14 dias. E o que a literatura mostra é que quanto maior a carga de fungo, menor o tempo de incubação. Então, a quantidade do inóculo do fungo, quanto maior, menor o tempo para a manifestação da doença. E uma coisa importante também é que se mostrou nos estudos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul também, que às vezes os gatos, mesmo sem lesão, podem ser portadores do fungo e disseminar o fungo, né? Eles raspam a unha lá nas madeiras, né? Nos galhos, então ele pode transmitir o fungo mesmo não tendo lesão. É claro que tendo lesão, né, tem um inóculo maior, o risco de transmissão é maior. Bom, então nós temos aqui um pouquinho, né, de como acontece a transmissão patogenia. Eu tenho lá o nosso fungo, né, Sporothrix schenck ou qualquer outra espécie. Tem o contato com a pele lesionada, né, então ele é inoculado na nossa pele ou em mucosa. Daí a gente pode ter diferentes formas, nós vamos falar dessas formas de manifestação. Então, entrando no tecido subcutâneo, ele pode desencadear a forma cutânea fixa. Além do tecido subcutâneo, o fungo ele pode disseminar via sistema linfático, e aí a gente vai ter a forma linfocutânea. Ele pode, depois desse percurso, pele, subcutâneo, vaso linfático, pode atingir a corrente sanguínea, levando à forma cutânea disseminada, e ainda pode ocorrer a forma inalatória, que é muito rara, mas ela pode ocorrer levando à forma extracutânea e também via corrente sanguínea ou via contato com a pele lesionada. Essas lesões extracutâneas também podem ocorrer. Nós vamos falar um pouquinho delas e mostrar as imagens para ficar mais fácil de compreender. Então, a esporotricose ela tem manifestações muito variadas. Existem alguns determinantes de cada uma das manifestações que estão relacionadas à resposta imunológica do hospedeiro. Se eu tenho um paciente que é imunossuprimido, eu posso ter formas disseminadas, né, que não é o mais comum da esporotricose. Como a gente já falou inicialmente, é uma doença que, em geral, ela é restrita, ela é localizada e a gente tem uma resposta boa, né, de cura, mas nos hospedeiros que têm algum tipo de imunossupressão, ela pode ser disseminada. A carga parasitária, então, quanto maior o inóculo, né, quanto maior a quantidade do fungo, eu posso ter lesões mais extensas. A profundidade da inoculação, né, então, lembrando que os dentes dos felinos são muito afiados e qualquer mordida ou arranhadura são lesões que podem ser profundas, né? E a tolerância térmica da cepa, que é uma característica do fungo. Tem algumas espécies que têm mais resistência ao calor, né? Então elas se adaptam melhor ao tecido do hospedeiro e causam lesões mais extensas. Bom, se a gente for olhar na literatura, existem variados tipos de classificação das lesões. Então, nós vamos usar uma que é mais comum. Nós temos aqui 4 formas, né? A linfocutânea, que é a mais comum, a forma cutânea fixa ou cutânea localizada, a forma cutânea disseminada e a forma extracutânea. Só lembrando que, como todas as doenças infecciosas, com a esporotricose também, alguém infectado pode ter uma evolução subclínica que nem percebe e ter uma cura espontânea. Bom, então vamos começar aqui mostrando algumas imagens, né? Então nós temos aqui a forma linfocutânea,
que é a manifestação mais comum da esporotricose. Ela ocorre em até 75% dos casos, onde ocorre a disseminação do micro-organismo para o sistema linfático, produzindo uma cadeia de nódulos subcutâneos firmes, que é o rosário esporotricótico, que podem ulcerar. Então, assim, as lesões são muito variadas. A gente pode ter desde uma pápula com base endurecida, essa pápula pode ulcerar, pode ter secreção ou não, mas nós vamos mostrar aqui, olha, aqui é o cancro esporotricótico, onde a gente tem essa setinha, que é o local de inoculação. Então, essa é a primeira lesão que vai ocorrer. A partir daqui, o fungo, ele se transforma, ele vira patogênico, ele atinge os vasos linfáticos, forma um cordão, né, de uma lesão para outra, e a gente pode ver aqui uma série de nódulos ligados por um cordão, que é chamado de rosário esporotricótico. Ele lembra as contas de um terço, né? Então, a gente percebe que essas lesões ocorrem especialmente em membros superiores, membros inferiores, que em geral são as regiões mais expostas, né? Tanto a arranhadura e mordedura dos gatos, quanto a manipulação lá dos jardins, das flores, das hortas, né? Então, só lembrando, né? O cancro esporotricótico, as lesões nodulares, e a gente pode perceber um cordão endurecido entre os nódulos. Em geral, esses nódulos, eles não são dolorosos, nem com a presença da secreção, né, que é específica do fungo, mas eles podem tornar-se dolorosos quando existe uma infecção bacteriana secundária, ou mesmo quando a gente tem uma intensificação desse cordão de linfático, né, que o fungo percorre. Quando ele é muito intenso, ele fica um pouco avermelhado, ele pode ser um pouco doloroso. Mas, em geral, são lesões que não são dolorosas. Aqui um outro exemplo, a gente pode perceber aqui os nódulos, né? Esses nódulos não estão íntegros, desculpa, eles estão íntegros, diferente dessa outra imagem aqui à esquerda, que está ulcerado, inclusive tem crosta nessa imagem. Aqui esses nódulos estão íntegros e eles podem não evoluir para a úlcera. Então, mais um exemplo, né, para a gente ver a possibilidade de variedade de lesões. Aqui a gente tem, inclusive, uma pápula com vesícula, né? Aqui nós temos outra na mão, que evolui com um halo epitematoso e presença de crostas. Tá vendo aqui o cancro de inoculação, né? O cancro esporotricótico, que foi aqui a inoculação do fungo. Às vezes, se o animal ele morde em diferentes lugares, a gente vai ter vários locais onde o cancro acontece, né? Assim mesmo como os espinhos, né, que podem afetar pessoas em diferentes lugares. Mas aqui nós temos então um cancro, né, com evolução para crosta. Aqui mais tênue a sequência, né, dos nódulos do rosário esporotricótico. Aqui também tá vendo assim a extremidade, né? Os pés também são um outro lugar bastante comum de ocorrer a lesão. A gente tem aqui a sequência, né, dos nódulos. E aqui eu estou mostrando esse paciente, ele evoluiu com uma reação de eritema nodoso. Então, junto das lesões da esporotricose, do rosário esporotricótico, a gente às vezes encontra formas reativas, né, com o eritema nodoso, eritema multiforme, às vezes até com artrite reacional. Essa aqui é uma das pacientes que evoluiu, é uma paciente bem jovem e evoluiu com bastante intensidade de reação de hipersensibilidade, que é o eritema nodoso. Bom, então falamos da forma mais comum, a gente vai para agora a segunda forma mais comum, que é a forma cutânea fixa ou cutânea localizada. Ela ocorre em aproximadamente 20% dos pacientes e ela fica restrita ao sítio de inoculação. Então, o que a literatura sugere é que talvez essas pessoas que conseguem limitar a infecção, seja ou porque ela
tem uma carga menor do fungo, ou porque ela já teve expostas a outras situações, né, onde teve contato com o fungo, então ela consegue restringir a lesão e ela não dissemina nem para via linfática para outras regiões. Então, em geral, são lesões nodulares, tem um centro necrótico cerrado, né, que é o cancro esporotricótico, que é onde é inoculado, né, o fungo. Pode ter crosta, pode ter exudação purulenta, pode ser pápula ou placa infiltrada, pode ser verrucosa, pode ser ulcerosa, macular e pode ter uma erupção descamativa. Então, são várias as possibilidades de lesão nessas formas da esporotricose. Então, aqui a gente tem um único nódulo, né, o cancro esporotricótico, ele ficou limitado a essa região, não houve acometimento dos vasos linfáticos. E aqui, a gente olha como parece, essa é aquela imagem inicial que é a neta, né, que veio junto com a avó, que a hora que eu bati o olho eu jurava que era leishmaniose. Mas pelo fato de estar vindo com a avó, da mesma exposição, com o gato com ferida, com história de contato com o gato, aí a gente pensou fortemente, bom, pode ser esporotricose mesmo, e mostrando que as formas de manifestação podem ser muito variadas. E nós acabamos fazendo a biópsia e realmente enviamos para a cultura e cresceu o Sporotrix schenck. Bom, então aqui outra forma, né, de fixa cutânea, apenas uma lesão, aqui uma outra lesão, tá vendo? Com uma hiperemia grande, a mordedura do gato ela é muito profunda e a gente, por exemplo, na mão o tecido subcutâneo é escasso, então ainda tem o risco de atingir o osso, né? Então a gente fica muito atento à possibilidade aí de osteomielite. Nós não tivemos nenhum caso de osteomielite, existem casos descritos na literatura. Outra forma, né, a gente aqui já é uma forma descamativa, a base endurecida, aqui uma outra lesão aí no dedo. Então, sempre para mostrar que existem várias possibilidades de manifestação. Então, a forma cutânea disseminada, né, uma forma menos comum, ela ocorre em menos de 5% das vezes, né? Ela ocorre especialmente em imunossuprimido e, mais uma vez, aspecto variável, e ela se distribui em pontos diferentes da pele. Então, olha que a gente pode ver aqui, né? Essa é uma figura aí da literatura, a gente não teve nenhum caso até o momento de forma cutânea disseminada. Teve um caso aqui no HC em paciente HIV positivo, com forma disseminada, mas isso ocorreu há uns 3 anos atrás. Então, a gente pode observar a lesão aqui com crosta na face, na região torácica posterior e em braço. Bom, e essa aqui foi uma paciente nossa também, inclusive ela permitiu que a gente, né, expusesse a lesão dela, né, porque mostra na face. E aí se trata da forma extracutânea, que ela é mais rara também, ocorre em menos de 2% dos casos, que pode ocorrer, como a gente viu lá naquele quadro, por inalação, por contiguidade, por inoculação direta ou por disseminação hematogênica. E o diagnóstico é muito mais difícil, né? Porque, em geral, a gente acaba vendo na pele, nas mãos, nos pés, especialmente se é a forma mais comum, que atinge os vasos linfáticos, é mais fácil da gente pensar no extracutâneo, fica mais difícil, né? Então, a gente tem uma possibilidade de comprometimento de vários órgãos, seja o fígado, o pulmão. Então, o inalatório, quando você tem um acometimento pulmonar, ele parece um quadro de tuberculose, inclusive pelo local de lesão, que é o ápice do lobo superior. Trato gastrointestinal, sistema nervoso central, olhos, baço, ossos, articulações, rins, coração, uma série de possibilidades. Em geral, ela é acompanhado de sintomas sistêmicos, desde febre, prostração, uma anorexia, uma letargia. E ela é bastante comum também em pessoas
que são imunossuprimidas, seja por quimioterapia, por corticoide em dose alta, transplantes ou de doenças debilitantes. Então, essa paciente ela passou por vários ciclos de antibiótico local e, como não houve melhora, foi coletado material onde cresceu o Sporothrix schenck. Então, aqui só para a gente rever, né, nessa figura que a gente tem a forma linfocutânea, membro superior, lembrando, né, do cancro de inoculação, da sequência de acometimentos, os nódulos, né, o rosário esporotricótico, caminhando aí via linfático. Aqui a forma cutânea fixa, né, em membro superior, uma lesão única, é o local onde foi inoculado, com variadas formas. Aqui no raio-x a gente pode ver aqui onde está a seta, é uma cavitação de ápice de pulmão esquerdo, né, uma forma extracutânea pulmonar, e finalmente repetindo essa imagem, né, na sequência DEF, na mesma criança, as distintas lesões de diferentes partes do corpo. Isso foi retirado aqui da tese uma tese de doutorado do Rio de Janeiro. Aqui está o autor. Então, só para mostrar também, né, a sequência das lesões dos gatos, né, eles apresentam lesões também, mas repetindo que o gato pode transmitir mesmo sem lesão. A transmissão é mais eficaz com a presença da lesão. Tá vendo, gente? Olha, e o gato ele pode ficar muito grave, e a gente acompanhou aqui os gatos de alguns pacientes que acabaram morrendo mesmo com o tratamento, né? Porque as lesões são muito disseminadas, olha aqui nos olhos, né? Aqui pegando o linfático também. Outras lesões tem também em outros animais, né? Aqui num cachorro, mas lembrando que essa transmissão ela é muito rara em outros animais que não sejam o gato. Bom, então, como é que a gente faz o diagnóstico? Como qualquer situação na área de saúde, a gente conta com anamnese, né? Tem que perguntar da atividade da pessoa, trabalha com o quê? Passeou, viajou, mexe com horta, mexe com planta, tem animal em casa, né? Está atento para os aspectos epidemiológicos e zoonóticos, né? Então, é a complementação aí da anamnese, o exame físico e dermatológico, e aí a gente parte para a confirmação com o exame laboratorial. O exame padrão ouro, gente, o mais importante é o cultivo, né, que é feito em água saburro, que vai identificar o agente. Aí você pode coletar material da lesão, seja com suave, com exudado, com raspado, com biópsia, ou através do escarro, quando a gente tem um comprometimento pulmonar. Em geral, o fungo, dependendo do inóculo, né, ele pode crescer em 3 dias, 1 semana, em algumas situações um pouco mais, até 4 semanas. Mas, em geral, o fungo cresce rapidamente, especialmente se ele tem uma carga maior. A gente pode também ter a histopatologia, né? Ela não é patognomônica, mas a gente pode achar aí uma dermatite difusa, um infiltrado granulomatoso, né, com necrose caseosa ou de liquefação, e a gente pode também encontrar o corpo asteroide. Inclusive, nós, em algumas das nossas biópsias, junto com a patologia aqui da Faculdade de Medicina, nós podemos observar esse corpo asteroide que é formado pelo fungo, né, ele fica meio basofílico, e um circundado mais eosinofílico de deposição de complexo antígeno-anticorpo. A intradermorreação, ela não nos fala de atividade, ela nos fala de contato, está em desuso. Existem testes sorológicos, mas eles não estão disponíveis na rotina. Existe também o PCR, que identifica aí o agente, mas também não estão disponíveis na rotina, em geral são usados em ambiente de pesquisa. Bom, aqui tem um diagnóstico que é o micológico direto, aqui a gente pode ver são imagens do gato, né? Não é muito fácil a gente observar, fazer um raspado ou uma lâmina
corar, né, com PAS, ou GRAM, ou GIMSA, ou Gomori, e observar o fungo. Isso é mais comum nos animais, porque eles têm uma carga parasitária maior, né? Então, isso não é muito usado como diagnóstico, relembrando que a cultura é o diagnóstico padrão. Então, aqui é o aspecto, né, da colônia, até bonitinho, né? Parece uma planta, umas florzinhas. Então, o aspecto da colônia é enegrecido, que o material o meio de cultura agaçaburrou. E lembrar que algumas vezes, quando a gente não tem condição de fazer o diagnóstico de certeza, a gente pode ter o vínculo epidemiológico, né? Quando a lesão é muito característica, a gente algumas vezes pode tratar, lembrando, né, a presença do gato e o contato com o gato, ou arranhadura, ou mordedura, e com o animal com lesão. O ideal é que a gente faça, né, o diagnóstico de certeza, mas em algumas situações, quando a gente não consegue, o vínculo o clínico e epidemiológico ele é possível. Como nós observamos aqui, as lesões podem ser tão variadas e a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial com outras condições, sejam elas infecciosas ou não infecciosas. Então, a leishmaniose, nocardiose, a micobacteriose, tem uma série de possibilidades, né? Paracoco, especialmente, que é a história da maioria dos pacientes que chegam ao nosso ambulatório, que são as infecções bacterianas. Então, esses pacientes sofreram vários ciclos de tratamento antibiótico sem melhora, né, sendo feito o pós-diagnóstico de uma infecção bacteriana. E ainda lembrar das não infecciosas, né, que são os carcinomas, psoríase, lúpus e pioderma gangrenoso. Então, sempre lembrar que existem diagnósticos diferenciais a serem pensados. Bom, chegando aí no tratamento, né, a gente tem como principal agente o itraconazol. A dosagem na literatura ela é variável, podendo, em geral, de 200 a 400 miligramas dia, mas tem referências de 100 miligramas dia também. E a escolha, né, da dosagem vai ser de acordo com a extensão das lesões. Para crianças, a gente tem um cálculo aqui de 6 a 10 miligramas por quilo. E lembrando que ele é contraindicado em gestantes, nós vamos falar só um pouquinho a parte da gestante. E lembrando que, assim, em geral, são 3 a 6 meses de tratamento e a avaliação é clínica, o acompanhamento no início, 15 dias depois do início do tratamento, avaliar as enzimas hepáticas. Raramente tem algum evento adverso renal, então a gente acompanha também. Então, aí a cada mês, pelo menos, a gente vigia o perfil das enzimas hepáticas e o perfil da função renal para avaliar se está tudo ok, se não está tendo nenhum evento adverso com o itraconazol. Outra possibilidade é o iodeto de potássio, né? Ele foi o primeiro agente a ser usado, né? Usou-se muito, era o que a gente tinha, né? É um medicamento eficaz, ele é um pouco menos tolerável e precisa ser manipulado, iniciando com doses baixas e vai aumentando ao correr do tempo, usando aí, inicia 10 gotas, usando 2 a 3 vezes ao dia. E a decisão do tempo de tratamento, assim como o itraconazol, é mais clínico, a lesão desapareceu, a atividade da lesão desaparecendo, a gente mantém 1 mês a mais e depois suspende o tratamento. Para as formas disseminadas e formas mais graves, a gente tem a futericina, né, nas formulações específicas, como indicação de uso, e depois complementa, né, com itraconazol, e tem um tratamento combinado, né, assim, uma medida a ser usada junto com os antifúngicos, que é a termoterapia, que a gente vê que o fungo, né, o Sporotrix, ele é muito sensível ao calor. Então, é importante fazer compressas de água morna sobre as lesões, que isso ajuda a evolução da lesão.
E, inclusive, em algumas situações para gestantes, especialmente se ela tem lesões pequenas e a gente pode esperar pós-parto, a termoterapia é algo que a gente pode utilizar, tá bom? Então, aqui em gestante, isso aí é mais uma produção do Rio de Janeiro, que eles têm os relatos de caso de série de gestantes, né, que foram acometidas pelo Sporotrix. Então, o que a gente faz? Se a lesão é pequena, repetindo, a gente pode usar só o calor local, né? Usando aí umas 3 vezes por dia. E esperar para tratar depois do parto. Se for um caso grave, a gente vai lançar a mão da anfotericina, tá? E, então, com a gestante é isso, lembrando que o itraconazol não pode ser usado. Existem outros relatos de outros antifúngicos, mas o antifúngico de escolha é o itraconazol. Então, aqui só para mostrar, essa é aquela vozinha que a gente mostrou no início, que chegou com a neta. Essa era a lesão inicial dela, que ulcerou. Ela tinha uma secreção amarelada do próprio fungo. Aqui com mais ou menos uns 50 dias de tratamento. Ela passou rifocina aqui em cima, depois a gente pediu para ela não passar. E agora, aqui com 5 meses de tratamento, a gente pode observar, já as lesões não estão mais em atividade, elas ficaram hipertróficas, né, gente? E em conjunto aqui com a dermatologia nossa, do CTR, né, das doenças infecciosas, a gente talvez vai fazer aqui, quando não tiver nenhum resquício de atividade, talvez uma infiltração com corticoide para reduzir as lesões sequelares, né? Aqui é da netinha, né, que eu jurava que isso era uma leishmaniose. Então, olha só, com 1 mês de tratamento já tinha regredido de uma forma bem importante, né? E essa foi a última visita dela com 3 meses de tratamento, e aí a gente encerrou o tratamento dela. Ela ficou muito feliz, porque foi difícil para ela na escola, né? E aqui a nossa paciente, né, ela tinha aqui um tecido bem granulomatoso nos olhos, uma secreção amarelada, aqui no 1º mês de tratamento, e agora ela está com 4 meses de tratamento, acompanhando com o oftalmologista também, porque pode existir sequela importante, né? Mas como ela relata uma melhora impressionante, a gente pode ver uma melhora importante. Ela não conseguia nem abrir os olhos de um edema tão acentuado que tinha, né? Então, a gente vê uma melhora importante, né? A gente fica feliz, os pacientes mais ainda. E aí, gente, então, assim, são situações que eu já tinha lido algumas vezes, mas é a primeira vez, né, que eu vi realmente um caso. A gente conhecia isso de literatura, e é muito importante que a gente divulgue essas informações, porque se a gente só pensa no diagnóstico, a gente conhece, a gente já leu, especialmente quando a gente vê, né, a gente não esquece mais. Então, importantíssimo divulgar essa informação sobre a doença, tanto para os profissionais de saúde quanto para a população. Lembrar que no cuidado com o paciente, né, é importante usar luvas, né, se você vai tocar na ferida, e lembrando dos ambientes onde o fungo se encontra. Então, luvas e botas, né, para mexer com terra, com as plantas. Nós tivemos um caso que foi muito interessante, que a moça que teve uma forma ocular, tem até um nominho especial, que é síndrome óculo-ganglionar de Parinot, né, que é o acometimento dos olhos com aumento de linfonodos em região pré-auricular. Ela não tinha contato com o gato, mas ela se expôs num terreno, ela estava construindo um terreno, colocaram terra e dormiram em cima dessa terra. Então não tinha gato nem nada, mas eles dormiram sobre a terra com um paninho pequeno, e muito provavelmente o contato aí com a terra contaminou os olhos dela. Então, limpeza dos ambientes. Lembrando também, né, gente, aproveitar
a gente está tendo esse problema gigantesco com cobertura vacinal. Essa é uma situação em que a gente tem contato com madeira, com material contaminado. Lembrar da vacina de tétano, ver se está em dia, né? Reforçar, vacinar as pessoas que não estão com vacinação em dia. E lembrar que quando ocorre um acidente com o animal, esse animal não é conhecido, a gente tem que pensar na proteção contra a raiva. Então, além de pensar na esporotricose, a gente tem que pensar na proteção contra a raiva. E lembrar que quem tem animal, né, tem que cuidar deles. Então, o animal também é tratado com o mesmo medicamento dos humanos, é mais difícil, não é difícil tratar de gato. Eu tenho gato e é difícil conter os gatos, é difícil tratar, mas ele não pode ficar circulando porque ele vai transmitir e aí ninguém segura. Lembrar que também das vacinações do gato, é importante que quem tenha gato castre os gatos, né, para evitar essa disseminação. Houve um problema nessa questão de BH, com o surto de BH, o que se viu a população de gatos é enorme, sai do controle e muitas pessoas largam os gatos, eles estão doentes, eles abandonam, né, e isso é pior, porque na situação de um gato que morre de esporotricose, a gente não pode enterrar, porque ele vai ser um prato cheio para o fungo, né? Você enterra um gato com esporotricose, está na terra, ele vai multiplicar. Então, nas situações em que o gato morre com esporotricose, tem que incinerar. Na epidemia de São Paulo, eles conseguiram organizar o serviço de saúde, inclusive com a incineração dos animais que morriam. E lembrar que para tratar do gato tem que usar a luva também, tem que proteger o contato dos olhos, né, da mucosa respiratória. Essas são as referências, né? Nós, junto com a Secretaria Municipal de Saúde e vários profissionais, a gente elaborou esse protocolo, ele está disponível no site da Prefeitura e essas são outras referências para quem tiver vontade de aprofundar, né? Inclusive essa tese, tem várias teses do Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer e lembrar as pessoas têm que pensar em esporotricose, né? Inclui isso aí no pensamento das hipóteses diagnósticas diante de lesões. Aqui estão os meus gatinhos, muito bem cuidados e musicais. Eu estou aqui à disposição para alguma pergunta. Muito obrigada, viu, gente? Não, pela urina não tem relato de disseminação, porque precisa ser implantado, né? Você tem que inocular o agente na pele. Então, não existe relato de transmissão por urina. Não, em geral não coçam e nem doem, a não ser que haja uma infecção bacteriana secundária e pode doer, e algumas manifestações muito intensas, né, que você tem os cordões, né, da linfangite, eles podem estar bem exuberantes e pode doer um pouco, mas em geral são lesões que não doem nem coçam. O itroconazol está liberado na prefeitura de BH. Em outras cidades do estado não, então depende muito da organização dos serviços. Então, até o momento, a rede em BH está organizada, são os ambulatórios de referência, são o de dermato do Hospital das Clínicas, do Eduardo de Menezes, da Santa Casa, e nosso ambulatório não está no fluxo, mas a gente acaba recebendo, né, que é um ambulatório de referência em doenças infecciosas, e nós inauguramos um ambulatório no início do surto. Então, para BH existe um fluxo todo apropriado, o diagnóstico sendo feito no centro de saúde, existe uma regulação para esses centros de referência e o medicamento vai ser liberado no centro de saúde da região da pessoa infectada. Então, para outros municípios ainda não há organização. Se não me engano, Patrocínio talvez esteja organizado também.
pode haver sangramento sim, porque são lesões que podem ulcerar, né? Então pode ocorrer sangramento, não é o mais comum. Não tem ainda essa resposta. Parece que a pessoa infectada uma vez, ela pode limitar mais a lesão, mas essa é uma pergunta ainda aí a se esclarecer. Então lembra quando eu mostrei aquelas formas mais localizadas? Eles acham, essa hipótese entre os pesquisadores é que alguém que já tenha tido contato, que desenvolveu uma certa imunidade, consegue conter a infecção. Não apenas um dos dois. Olha, em geral, o óbito ocorre nas formas disseminadas, né? E as formas disseminadas, elas ocorrem em paciente imunossuprimido, e aí pode ocorrer óbito. Quando a lesão não é tratada, se a lesão é restrita, muitas vezes o paciente pode até curar por si próprio, só com calor local. Mas se a lesão é disseminada e você não trata, ela vai progredindo, né? Acho que ninguém dá conta de ficar sem tratar. Mas não tem muito relato disso, assim, né? É um mundo ainda um tanto desconhecido. Mas a característica da esporotricose é dela ser benigna, limitada. Então, uma pessoa que é imunocompetente, em geral, não vai ter essa disseminação e, portanto, provavelmente não vai evoluir para óbito. Se a pergunta for como ela ocorre, a maneira de transmissão, ela pode ser por inoculação direta, como foi o caso dessas duas pacientes que a gente teve a forma ocular. Uma que respingou a secreção do gato dela no olho, ela conta isso assim, sem deixar dúvida. E a outra foi que ela deitou num solo contaminado, né? Isso é uma forma. E aí, vocês lembram que a forma extracutânea, ela pode ser por disseminação hematológica ou mesmo respiratória, né? Hematogênica ou respiratória. E aí, o tipo de lesão, em geral, assim, a gente tem edema de pálpebra, tem uma lesão, uma conjuntivite mesmo, com um tecido granuloso, com secreção amarelada, pode até cursar com uveíte. É importante fazer o fundo de olho, o oftalmo é muito importante no acompanhamento desses casos, por causa da possibilidade de lesões mais profundas, com o risco de, se não tratar, inclusive de cegueira. É raro, tá, gente? Essas são formas raras, mas elas acontecem. Em geral, quando a lesão fecha, né? Porque ele vai transmitir enquanto tem agente. Então, quando a lesão não é mais produtiva, não tem mais sinal nenhum de estar em atividade, ele para de transmitir. Mas vamos lembrar que se o gato tratado, ele continua naquele ambiente, né? Ele vai para a rua, ele tem um contato com a terra, com madeira, com planta, e vai continuar brigando com outros animais e raspando a unha. Então ele pode se recontaminar, né? Mas para de transmitir a partir do momento em que a lesão não tem mais atividade.